Como amanhã provavelmente eu vou começar a operar, acabei de comprar esse plano aqui, ó. MID 100%, arrojado. E é isso aí. Aí que eu vou fazer? Vou começar fazendo análise no tempo gráfico maior, aqui já está no semanal. Se vocês observarem, aqui tem esse padrão aqui, ó. Pode ver que ele deu certo aqui, ele falhou aqui, deu certo aqui, falhou aqui e assim por diante. Porém, como aqui era um topo histórico, aqui é outro, não será novidade se ele vier fazer os 200% do tamanho da amplitude desse candle aqui no semanal, né? E aí, o que mais eu posso esperar? Ele seria comum ele vir até a abertura dessa barra aqui, também não seria surpresa se ele viesse até aqui. E agora eu vou ver no diário. Eu não olhei o estocástico dele como é que tá. Vou dar uma olhadinha, porém vou dar uma pausa. Deixa eu ver se aqui tem estocástico. Tem estocástico aqui. Estocástico aqui está em 72 e está caindo. Então tem muito espaço para cair ainda. Então, pelo semanal, meu viés é de queda. É o que o gráfico está me falando, né? Agora no diário, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui essa barra que ele já buscou, já veio fechar esse gap aqui, ó. Aqui ele fechou, ó. Ele veio buscar essa barra gigante, não reagiu praticamente, né? Ele fechou aqui na mínima e depois continuou a queda. Aqui ele veio, tocou aqui nesse suporte, né? Também não reagiu de maneira significativa. Ele abriu com um gap aqui nesse outro dia, ele tocou na barra 76 aqui, certo? Abriu com um gap de alta e fechou praticamente no mesmo nível do fechamento do gap. Mas não fechou com convicção. Teve até uma luta aqui, né? Ele veio, na verdade, veio fechar esse gap aqui, né? Ele fechou esse gap. E aqui ele fecha esse gap com convicção, né? Ele fechou abaixo do fechamento, né, da abertura do gap. Esse gap, na verdade, aí eu já até confundi aqui, né, se ele abriu aqui ou ele abriu aqui, né? Na verdade tem esse gap aqui que ele fechou aqui, né? Ele fechou aqui e agora começa a ficar um pouquinho mais difícil de saber, né, se já caiu o que tinha que cair ou não. Mas ainda assim é uma correção. Ainda estamos numa tendência de alta primária com uma perna corretiva, aonde já fechou um gap muito importante, no qual a minha leitura diria que ia fazer isso, inclusive com essa barrinha ignorada aqui, ela foi uma delícia para saber que ia dar uma pancada. Você consegue observar a reação do mercado em função de dias com amplitude menor para uma pancada maior. Então aqui nós tivemos ó, 1, 2, 3. Esse dia aqui já deu uma pancada. Ele, apesar desse pavio, foi uma pancada. Então ele teve 3 dias com uma panca. 3 dias de volatilidade menor do que essa pancada. E aqui tivemos uma barra ignorada que tentou, né, rejeitar aqui essa resistência, esse suporte aqui, mas não teve, nem rompeu esse candle aqui para dar continuidade. Pelo contrário, ele perdeu esse candle aqui, que seria uma barra ignorada, e arregaçou para baixo. Então, isso aqui é uma leitura fácil para eu ler, mas eu não estava operando, né? E não quer dizer também que eu não ia fazer merda mesmo tendo essa leitura, porque quando você faz uma leitura, eu faço uma leitura macro, mas aquilo que resgata a minha atenção, que me paralisa, é o movimento do candle do day trade,
do 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos e não uma leitura macro do dia ou semanal. Então, isso daqui é apenas para eu reforçar a minha leitura para que eu tente não fazer merda. Então, Lupércio, a tendência continua com uma perna corretiva de baixa. E para que você opere comprado, você tem que observar algum sinal de compra. E você não está enxergando isso ainda, pelo menos no gráfico diário, nem no semanal, nem no diário. Agora eu vou ver aqui como é que está o estocástico nessa condição. O estocástico aqui está tocando no 50%. Então continua com possibilidade de cair. E agora vamos para o time frame menos maior. 360. No 360 não consigo ver muita coisa que não seja queda. Continua com uma probabilidade de queda. No 240 nós continuamos, né, uma queda. Não tenho muito, tem até essa barrinha aqui que ela indica uma continuidade na queda, né, aonde ela pode já me dar uma amplitude para eu ficar esperto. Eu poderia até eu não vou marcar, mas poderia até marcar uma possibilidade aqui como fundo, que seria para ele bater e voltar. Ó, a amplitude é alta, muito. Ó, aqui no 89.500 dificilmente ele passa, né? Porém, ele deve bater e ter uma resistência aqui, ó, no 91.425, né? E quiçá outra resistência aqui e que corrobora com essa região aqui, ó. Essa região é uma região importante de defesa. Eu tenho que tirar ali o imã. Tá vendo? Isso aqui toda uma região de defesa que pode ser considerada também como suporte. E aí eu tinha que esperar um sinalzinho aqui no time frame menor indicando a reversão. Mas aqui, repito, continuamos na queda no 120. 120 eu já consigo observar uma possibilidade, né, de dar uma puxada para cima. Mas essa minha observância é em função de um setup que eu acredito que dê certo. Que por enquanto eu não vou falar dele. Mas aqui eu já consigo ver uns sinais de dar uma possível puxada. O que significa essa puxada? Significa mudar a tendência para alto? Não. Significa um ponto de entrada onde eu posso comprar. Não necessariamente que vai mudar a tendência, né? Considerando que está caindo demais. E aí, gente, vou ver o estocástico. Aqui nós estamos, que legal, sobrevendido. Né? O estocástico aqui já está dando sinal de sobrevendido. Que os candles não falam isso, só de você olhar aqui, mas tem um sinalzinho aqui meio oculto que eu consigo observar essa concordância. Aí agora eu vou para os 60. 60 minauts também dá para observar o mesmo sinal que eu observei no 120. E agora eu vou dar uma olhadinha no estocástico. Estocástico lá embaixo, ó, porém já está acima dos 10, que ó, aqui no 60 ele já começou a dar uma reagidinha aqui, ó, pro 13, né? E com essa velhinha aqui, ó, que tocou aqui nesse que não tem nada a ver, mas vamos lá, vamos no 60, só para revisar, ó. Aqui está com 13, no 120 está com 10. Então, o 120 está atrasado em relação ao time frame menor que está adiantando o movimento. Então, a tendência dele é dar uma esticada aqui para puxar o time frame maior para também começar a subir, porque está mais sobrevendido do que esse está agora. E se eu observar o 30,
eu vou ter aqui na mesma, exatamente a mesma condição, mesmo sinal de 60. Então, o que eu gostaria que acontecesse amanhã? Voltamos para o time frame, de duration, no diário. Eu adoraria que amanhã, vamos colocar aqui, aqui está a banda de Bollinger, ainda tem muito aqui o que andar para poder chegar na banda de Bollinger de baixo. Porém, o que seria o ideal aqui, ó? Bacana, aqui já dá para ter uma referência. Só que tá até bem colado, apesar, ó, como ele fechou aqui, o que seria o ideal? Ele abrir abaixo dessa banda de Bollinger nos 30, que seria abaixo dos 192.583. E aí eu ia esperar o mínimo sinal de compra para poder entrar comprado. E que isso significaria? Já significaria uma abertura com um gap de aproximadamente 500 pontos. E se ele abrir no bola aqui, ó, 92, seria melhor ainda, porque eu já teria um gap de 1.000 pontos. Esse é o que eu espero. Caso ele faça isso, eu vou procurar por compras. E no time frame menor, seria do 15 aqui. Também ela está concordando com a subidinha. Espero que ela fale com esse gap. E é isso. Vamos esperar então amanhã. Por enquanto, não dá para ignorar a queda. Porém, em função dos 15, dos 60, dos 120, 240, 240 já foi. Tem um sinal de compra. Agora eu vou traçar, vou dar uma pausa, vou traçar onde é que é esse fundo, vou fazer uma marcação aqui rapidinho. Ó, de acordo com o meu setup secreto, eu teria já uma reação aqui, né? Não sei qual é a relevância dela ainda, vou medir. Porém, eu estou esperando que aqui forme uma resistência. Aqui eu tenho uma resistência no 120, congruente com uma resistência secundária no 60. E aqui mais uma resistência no 120, que seria secundária dessa resistência aqui do 60. Ela está muito longa. Mas eu vou ver qual foi a relevância, porque aqui o que acontece? Aqui eu teria entrado, comprado sem dó, esperando que ele fizesse um movimento de alta mesmo. Era zero dúvida. Porém, eu não sei qual seria a relevância dela, porque eu não medi a distância aqui. 708, ó, com a mínima. Opa. Vamos aqui, 708. Eu teria comprado logicamente no 720 aproximadamente, né? Aí eu teria que aguentar aqui, ó, um stop, né, um drawdown aqui de 100 pontos aproximadamente. E ele iria, né, não tem como pegar o fechamento do mercado, porque ele fechou quando você para de operar já, né, quando está fazendo day trade. Mas vamos ver quanto é que ele daria em pontos, né, se ele atenderia uma meta, por exemplo. Aí eu vou colocar aqui nos 5 minutos. Não daria, tá vendo? Ia ser loss provavelmente, porque ele só reagiu no 5 minutos. Eu ia ter pego, nem ia dar, nem ia estar operando, porque o mercado fecha mais ou menos aqui, ó. 17h30 por aí. Então nem ia dar para pegar essa movimentação aqui, se fosse esperá-la. Mas é isso, ele pelo menos deu certo o sinal, né? Foi um sinal bem bacana, e é isso.
né? Nem sei porque eu tô falando isso, que ninguém vai entender nada mesmo, mas eu tô falando comigo mesmo. Ah, lembrando que eu fiz aqui, coloquei o alarme aqui, ó. Coloquei o alarme aqui, aqui, aqui. Não, aqui não. Aqui foi só uma. Foi só uma. Foi só para identificar o fundo. Aqui eu tenho alarme aqui, tem alarme aqui. Bateu aqui, negócio é entrar comprando, né? Esse daqui é o e aqui também. E é isso. E o resto vai ser amanhã no dia.